E aí, pessoas assistindo isso, tudo bom? No vídeo de hoje eu resolvi contar um pouco da minha história enquanto leitor. Como que eu fui me apaixonar pelos livros, como que eu passei a gostar de ler, quais foram os primeiros livros, as primeiras séries que eu li e principalmente que fez com que eu me apaixonasse por esse gênero que eu continuo lendo até hoje. Quando eu era criança, então, eu não gostava muito de ler. Eu lia gibis da Turma da Mônica, coisas assim, e gostava bastante, mas ler livros de verdade mesmo eu não gostava. Eu achava que era muita coisa, eu ficava com preguiça. Até que, quando eu estava na quarta série, com 10 anos de idade, tinha uma coisa chamada roda de leitura, que toda semana a gente tinha que pegar um livro, ler e fazer uma resenha dele. E aí, numa dessas semanas, eu acabei encontrando esse livro aqui. Missão Assustar a Irmã. Eu sou o irmão mais velho, né? Eu tenho uma irmã mais nova e tem essa coisa de implicância entre irmãos. E aí, quando eu vi esse livro aqui com esse título, ele me chamou a atenção na hora. E aí eu resolvi pegar ele para poder ler e fazer a resenha da semana, né? E aí eu li e esse foi o primeiro livro que despertou o meu amor pela leitura, né? É um livro bem simples, bem infantil, mas foi com ele que eu passei a gostar de ler. E aí depois dele eu fui atrás do resto da coleção, né? Que ele faz parte da coleção Os Meus Monstros, do autor Tomás Brezina. Eu cheguei a comprar todos os 10 livros que tinha em português na época e gostei bastante deles. Essa foi a primeira série de livros que eu fui atrás, que eu fui tentar ler todos os livros dela e que eu gostei muito. Essa foi a primeira série de livros, então, que eu li. Os Meus Monstros, do Tomás Brezina. Ela não é muito popular no Brasil, eu acho, pelo menos na minha escola eu era o único que lia ela e que gostava. Mas o mesmo autor tem outra série mais infanto-juvenil, né? Enquanto essa é mais infantil, a outra é mais infanto-juvenil, que eu acho que é mais popular e que vocês talvez conheçam. A Turma dos Tigres. Essa foi a próxima série que eu fui atrás então, né? Vários dos meus colegas liam, era sempre uma competição nas rodas de leituras para ver quem que ia ficar com os livros da Turma dos Tigres. A maior parte deles eu li nessas rodas de leituras, mas acabei comprando 4 deles também. O Barco do Demônio, A Maldição das Bruxas, O Forte dos Esqueletos e Uma Múmia no Volante. Essa série é bem divertida, vale a pena ler para infanto-juvenil, né? Ela é cheia de mistérios, é uma turma de detetives, a Turma dos Tigres. Os livros vêm com um decodificador para você, no final de cada capítulo, ver se você conseguiu decifrar as pistas ou não. É muito divertida e essa foi então a segunda série de livros que eu li. Mas a série que eu gostava mesmo era Os Meus Monstros. E eu ficava tentando incentivar os meus amigos a ler ela também. E eles tentavam me influenciar a ler outra série. Que aí foi a que decidiu de vez que eu seria um leitor e que eu seria um leitor de fantasia. Deltora Quest. É uma série que foi bem popular aqui no Brasil. Chegou a ter um concurso valendo 10 mil reais, eu acho. Pode ser uma coisa da minha cabeça isso, os 10 mil reais. O concurso eu sei que teve porque tem provas materiais dele em outro livro, né? Mas então essa foi a primeira série de fantasia que eu li. Deltora Quest. É sobre um continente chamado Deltora que era dividido em 7 reinos, que foi atacado e dominado pelo Senhor das Sombras depois que a antiga proteção do reino foi quebrada e desfeita, que é o Cinturão de Deltora, né? Ele possui 7 pedras especiais e mágicas, cada uma com um poder diferente. Quando essas 7 pedras eram colocadas no cinturão, ele protegia o reino do Senhor das Sombras. Mas aí então, com muitas maquinações, o Senhor das Sombras acabou se infiltrando no reino e fazendo com que o cinturão fosse cada vez menos utilizado, até que ele conseguiu que o cinturão fosse deixado de usar e numa ocasião ele conseguiu roubar o cinturão, destruir ele e espalhar as pedras pelo continente. E aí então ele lançou o ataque dele e dominou o continente de Deltora. E então, depois de 16 anos, um ferreiro que era amigo do rei envia o filho dele junto com um antigo membro da guarda do palácio para buscar as 7 pedras e tentar restaurar o cinturão para entregá-lo ao herdeiro do rei, que aí quando o herdeiro usa o cinturão com as 7 pedras, o reino volta a ser protegido, né? A magia do reino volta a funcionar. Então essa é a primeira quest, né? A primeira missão, que é composta por 8 livros.
Os 7 primeiros são cada um buscando uma das 7 pedras, e aí o 8º é eles retornando à capital do reino, Adel, tanto que chama Retorno Adel, né? Essa foi a minha primeira série de fantasia. Eu adoro ela. Eu já devo ter lido umas 5 vezes, pelo menos. Muito mais que isso, na verdade. Porque quando eu era criança, eu devo ter lido umas 5 vezes. Mas eu reli ela inteira a última vez em 2016. Eu tenho uma nostalgia muito forte com ela. E ainda gosto muito dela. Existe até um anime que foi feito baseada na primeira quest, na primeira missão dos livros de Deltora, né? Sobre esses 8 livros. E aí então, por conta da influência de 2 amigos, o Igor e o João Vitor, eu acabei lendo Deltora e acabei me tornando um leitor de fantasia. Fiquei obcecado por Deltora, lia várias e várias vezes e aí depois disso parti para outras séries também. Goosebumps, eu li vários livros, eram bem populares na época. Mas essa era a série que eu mais gostava. Tanto que quando teve a segunda missão, que eles tiveram que procurar pela flauta de Pirra, que é composta por 3 livros, A Caverna do Medo, A Ilha da Ilusão e A Terra das Sombras. Quando essa segunda temporada, digamos, foi lançada, teve também um concurso no Brasil, que premiaria com R$ 10.000 o primeiro colocado, ou pelo menos é isso que eu me lembro, e os 200 primeiros colocados nesse concurso teriam o nome deles escrito nesse livro quando ele fosse publicado, né? E é claro que eu, como um grande fã da série, acabei participando e acabei ficando na posição 147. Vocês podem encontrar meu nome se vocês forem numa livraria e pegarem esse livro aqui, vocês vão encontrar o meu nome no lugar 147. Na câmera não dá pra ver direito, mas eu vou colocar a imagem mais de perto aí. Mas enfim, essa então foi o final da segunda temporada de Deltora, e aí a gente teve a terceira temporada de Deltora também. Eles foram buscar destruir um plano de contingência que o Senhor das Sombras tinha feito para caso ele fosse derrotado, né? E aí essa daqui é composta por 4 livros. Toda a série de Deltora é muito boa, eu gosto demais. Então no total, né, são 8 da primeira, 3 da segunda e 4 da última, totalizando então 15 livros. É muita coisa. Os livros são todos bem curtinhos, né? Mas quando você junta todos eles, é bastante, principalmente para quem tinha 9, 10 anos de idade, né? E aí depois que eu acabei lendo Deltora, então eu parti para outras séries também. Eu acabei lendo His Dark Materials, né? Se eu não me engano, os últimos livros foram lançados em 2007, 2008, que é na época que teve o filme da Bússola de Ouro. E aí então eu li A Faca Sutil, A Luneta Âmbar, li Percy Jackson, coisas assim. Até que com o tempo eu fui deixando cada vez mais de ler. Eu fui deixando de ler aos poucos até que eu parei completamente. Eu só voltei quando eu entrei no ensino médio e aí eu reencontrei esse colega, o João Vitor, que aí me pressionou também para ler outra série, que era Eragon. Eu acabei lendo Eragon e aí depois disso eu retomei o gosto com a leitura e com tudo de novo, né? Sempre uma fantasia para dar aquele up, aquele engajamento, reacender a chama da paixão com a leitura através de uma fantasia, né? Então, primeiro foi Deltora Quest, a primeira fantasia que eu li, que despertou o meu gosto para fantasia completamente, que me deu ânimo para ler outras coisas também. Depois disso, eu acabei deixando de ler um pouco, e aí só retomei no ensino médio com Eragon, e aí depois eu li um monte de coisa no ensino médio. Todos os livros do Dan Brown que tinham, todos os livros do Sherlock Holmes, as Crônicas de Gelo e Fogo, Heróis do Olimpo, a continuação de Percy Jackson. Eu li muita coisa no ensino médio mesmo. Depois disso, a hora que eu entrei na faculdade, eu fui parando de novo também. Infelizmente, eu tenho esses períodos em que eu vou diminuindo cada vez mais a minha leitura, até que eu paro completamente. E aí, quando eu comecei a faculdade, foi assim também. Até que veio aí A Roda do Tempo, a série pela qual eu ainda continuo completamente obcecado e que é a melhor série de fantasia que eu já li, na minha opinião. Em 2016, quando eu estava de férias na minha cidade natal, eu fui na livraria Leitura que tem aqui, passear um pouco, dar uma olhada pelos livros, coisas assim. Só que eu sou muito tímido, eu nunca vou conversar com os vendedores, perguntar sugestões, nada assim. Mas naquela ocasião eu estava com a minha mãe e minha irmã,
e a minha mãe falou que eu gosto de fantasia para um dos vendedores. E aí ele me mostrou então As Chamas do Paraíso, o quinto livro da Roda do Tempo. Eu lembro que foi ele porque eu lembro de ser roxa a capa dele. E aí ele falou que, tipo, era uma série de fantasia muito longa. Eu até fiquei assustado com o tamanho do livro, né? Porque As Chamas do Paraíso é um livro enorme, mais de 900 páginas, quase 1000. E na época eu tava parado, eu não tava lendo. Então quando eu vi aquele livro eu até assustei. E aí ele contou um pouco da história, falou que era sobre um escolhido, que era o dragão, e que ele tinha que salvar a humanidade, coisas assim. E eu achei, tipo, interessante, mas não comprei e nem fui atrás. Mas depois de alguns meses, quando eu tava num momento bem deprimido, de depressão difícil, de não sair de casa, crise de pânico toda vez que tentava sair de casa, eu comecei a procurar coisas na internet. Procurar coisas, né, mexer na internet, porque era só o que eu fazia, não saía de casa. E aí eu acabei procurando pela Roda do Tempo e por Mistborn. Eu não lembro como que foi que isso se acendeu na minha cabeça, né? Foi meio que, ei, eu ainda tô aqui na sua cabeça, lembra de mim, né? E eu acabei lembrando disso e procurei sobre a Roda do Tempo, sobre o Robert Jordan, Brandon Sanderson, Mistborn, e aí acabei comprando os 3 primeiros livros de Mistborn e do segundo ao quinto da Roda do Tempo, porque o primeiro estava esgotado na época então. Como eu queria muito ler a Roda do Tempo, eu deixei Mistborn pra lá e fiquei procurando o Olho do Mundo usado para comprar, até que eu achei por um preço bom. Comprei o Olho do Mundo usado e aí li os 5 livros direto. E ter lido aqueles livros naquele período emocional que eu estava me ajudou muito. A Roda do Tempo é uma série muito importante para mim por diferentes razões. Não apenas por ser excelente, né, mas pela ligação emocional que eu formei com os livros por conta do momento que eu estava. É uma coisa que influenciou também a paixão que eu tenho pela série. Mas então a minha história enquanto leitor é essa. Ela é composta de altos e baixos, momentos de muita empolgação, que eu tô lendo uma coisa atrás da outra, e aí depois eu canso um pouco, vou arrefecendo, diminuindo até que paro, fico anos sem ler, e aí depois volto de novo, redesperto a paixão pela leitura com algum outro livro, e assim tem sido, né? A paixão de verdade pela leitura, pela literatura fantástica, começou com Deltora Quest no ensino fundamental, seguiu com Eragon no ensino médio, e aí depois continuou com a Roda do Tempo quando eu estava na faculdade. E no momento eu continuo assim. Tem períodos que eu leio mais, tem períodos que eu leio menos, tem períodos que algum livro redesperta a minha empolgação com a leitura e eu começo a devorar um monte de coisas assim. E tem períodos que eu tô mais devagar. Mas essa então tem sido a minha história enquanto leitor. Mas e a história de vocês? Quais foram os primeiros livros que vocês leram? Quais foram os primeiros livros que realmente te empolgaram e te despertaram a paixão pela literatura? Te despertaram enquanto leitor? Quais foram os primeiros livros, as primeiras séries de fantasia que você leu que fizeram com que você pensasse: é isso aqui que eu quero ler. Esse é o meu gênero. É isso que eu quero ler. Eu quero mais disso. Quais são as histórias de vocês enquanto leitores? Deixe nos comentários então a história de vocês, esses livros que te despertaram, etc e tal, fantasia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários também se vocês leram alguma dessas séries, se elas também serviram para te influenciar o seu gosto enquanto leitor. Enfim, deixe nos comentários as suas opiniões sobre tudo isso que eu falei aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistirem e até o próximo.